Investir fora do Brasil, olha, já faz um tempo que deixou de ser luxo e virou necessidade. Mas o jogo mudou. E hoje a gente vai decifrar o que seria um manual de sobrevivência para proteger o patrimônio global com foco total nesse ano que vai ser chave, 2026. Se a gente parar pra pensar, não faz tanto tempo assim, né? Investir lá fora parecia coisa de filme, algo só pra milionários. Uma estratégia super distante pra grande maioria das pessoas. Só que essa realidade ela virou de cabeça para baixo. Hoje, com a instabilidade que a gente vê por aqui e a busca por segurança em moedas fortes, mandar dinheiro para fora acabou virando uma estratégia essencial, quase que uma questão de sobrevivência financeira, para não perder o que já se conquistou. Acontece que a questão agora é outra. Com novas regras de impostos, novas regras de herança, o tabuleiro ficou bem mais complexo. A jogada de mestre agora é entender direitinho essas novas peças para conseguir proteger e, claro, fazer o patrimônio crescer. Ok, então vamos mergulhar nisso. Basicamente, existem três grandes caminhos, três vias de acesso ao mercado global. E olha, cada um tem suas próprias regras, seus próprios custos e, principalmente, suas próprias consequências. E olhando para essa tabela, a diferença fica gritante. Investir direto lá nos Estados Unidos, por exemplo, deixa o patrimônio dolarizado, o que é ótimo, mas, em contrapartida, coloca o investidor no radar daquele imposto de herança americano, que é altíssimo. Já os BDRs e os ETFs aqui na nossa bolsa, na B3, são em reais e seguem as leis daqui, com o imposto de herança bem, mas bem menor. E até o jeito de receber os dividendos muda completamente, o que impacta lá no final o rendimento. Bom, a primeira grande peça que mexeu nesse tabuleiro todo foram os impostos. Veio uma lei nova que, sinceramente, reescreveu as regras do jogo para quem tem investimento lá fora. Como é que era antes? Tinha uma tabela progressiva, aquela famosa isenção para vendas de até R$ 35 mil por mês. Muita gente usava. Agora o cenário é completamente diferente. A regra ficou mais simples, é verdade, mas aquela isenção, que era tão importante para vendas menores, simplesmente deixou de existir. E se tem um número para memorizar, é este aqui, 15%. Essa é a nova alíquota única que incide sobre praticamente tudo, ganhos de capital, dividendos, qualquer tipo de rendimento que venha de fora. Resumindo os pontos cruciais, a apuração agora é feita uma vez por ano. Mas, olha, tem uma grande vantagem estratégica aí. Agora dá para compensar o prejuízo de um ativo com o lucro de outro no exterior. E essa é uma jogada que para a pessoa física antes era impossível de fazer. Agora vamos falar da parte que talvez seja a mais ignorada e, ao mesmo tempo, a mais perigosa desse tabuleiro: a sucessão. Pois é, existe um risco escondido, sabe? Um risco que pode consumir uma fatia gigantesca do patrimônio de quem investe direto em ativos americanos. E o pior é que muita gente nem sabe que ele existe. O nome do vilão é Federal State Tax. Basicamente, é um imposto americano sobre herança feito para não residentes. E ele pega em cheio ações, ETFs e outros ativos que estejam fisicamente, localizados lá nos Estados Unidos. E aqui está o pulo do gato, ou melhor, o susto. $60 mil. Essa é a faixa de isenção para estrangeiros. Qualquer valor em ativos nos Estados Unidos que passe disso, pronto, já entra na mira desse imposto pesadíssimo. E a diferença é brutal. Aqui no Brasil, o Imposto sobre Herança, o ITCMD, tem um teto de 8%. Lá nos Estados Unidos, esse imposto pode chegar a 40%. É uma mordida 5 vezes maior, simplesmente porque o dinheiro está na jurisdição errada. Mas em meio a tudo isso, surge uma oportunidade única. O ano de 2026 se transformou numa verdadeira janela de ouro para o planejamento. E isso tudo graças a um vácuo legal temporário criado por uma nova lei federal sobre o nosso imposto de herança, o ITCMD. A cronologia é bem clara. Olha só, uma nova lei federal foi publicada no comecinho de 2026. Mas, por causa de regras constitucionais, ela só permite que os estados comecem a cobrar um imposto sobre heranças no exterior a partir de 2027. O que isso cria? Uma brecha em 2026, um ano inteirinho para reorganizar o patrimônio sem a incidência desse imposto. Certo. Com todas essas regras na mesa, qual é a jogada certa a se fazer? Qual o plano para cada perfil de investidor? A decisão passa por uma análise bem lógica, de 4 fatores principais: o tamanho do patrimônio, qual o objetivo do investimento, a exposição a esse risco de sucessão e, claro, os custos de transação no meio do caminho, como o IOF e o spread do câmbio. Para quem está começando, com aportes menores, a matemática é bem direta. Os ETFs aqui na B3 geralmente são a melhor pedida.
Não tem IOF, os dividendos são reinvestidos de forma automática e a declaração de imposto é bem mais simples. No longo prazo, isso faz uma diferença enorme. Agora, para quem já está chegando perto daquela marca dos $60 mil, o investimento direto passa a ser uma opção, mas tem que ser com muito mais cuidado. A estratégia aqui é buscar alternativas como ETFs domiciliados na Irlanda, que escapam do imposto americano, ou então mesclar com BDRs para diluir um pouco esse risco. Já para grandes patrimônios, a conversa muda de nível. Estruturas mais sofisticadas, como offshores ou trusts, deixam de ser uma simples opção e se tornam praticamente uma obrigação. É a única forma de se proteger daqueles 40% de imposto americano e ainda otimizar a nova regra fiscal aqui do Brasil. E isso tudo nos leva a uma reflexão final sobre esse novo jeito de pensar o investimento. A busca não é só por ganhar mais, mas sim por conseguir manter o que foi ganho. É sobre ter o patrimônio no lugar onde ele é mais bem tratado, tanto em vida quanto, principalmente, na sucessão. E fica então a pergunta final, a mais importante. Com todas essas mudanças, o patrimônio que está lá fora já passou daquela linha crítica dos $60 mil? Porque a resposta para essa pergunta pode literalmente definir o futuro de tudo o que foi construído. Se gostou, curta e compartilhe. Não esqueça de se inscrever no canal. Importante, este conteúdo não configura análise ou recomendação de investimentos. Invista consistentemente e analise o mercado com atenção. É assim que se constrói a verdadeira prosperidade a longo prazo.